Pensei que só por meu pensar tu virias a ser, mas não. A graça e a paz do Senhor nosso Deus, amado irmão. Nós estamos tratando do capítulo 1 do livro do Herman Bavinck, A Certeza da Fé. Esse é o projeto Sementes de Fé. O capítulo 1 tem por título A Perda da Certeza. Nós falamos um pouco sobre a Revolução Francesa e sobre como que a Reforma Protestante foi um movimento um pouco diferente da Revolução Francesa, porque ainda que fosse um movimento de lutar contra uma autoridade injusta, mas ele não desfez completamente o princípio de autoridade. Ele apenas tirou a autoridade abusiva da instituição, a Igreja Católica Romana, e passou a considerar a Bíblia como a fonte da autoridade, ou melhor, reconheceu a Bíblia como a fonte de autoridade, como de fato a Bíblia é, e assim nós defendemos. E uma vez que ele faz todo esse levantamento histórico, o autor então termina o capítulo 1 dizendo assim, ele fala que no início do século passado, ele diz, na verdade, presentemente, ele escreveu isso no início do século passado, né? Presentemente, a dúvida se tornou a doença do nosso século. Olha que palavra forte. A dúvida se tornou a doença do nosso século. Os sintomas são as várias pragas morais que existem na nossa sociedade. Atualmente, várias pessoas levam em consideração apenas aquilo que conseguem ver, aquilo que elas podem tocar, sentir, né, a matéria. Elas deificam a matéria, que significa tornar a matéria como um deus. Adoram a Mamon e glorificam o poder. Tudo que existe é o que se pode tocar e a religião ela não tem mais influência de nada. Tudo é a matéria. É triste, irmãos, essa situação. Ah, ainda existem alguns poucos que são cristãos verdadeiros, que acreditam, né? Mas o pensamento que de fato permeia o nosso século é esse pensamento de dúvida, de ceticismo. Quantos creem nos nossos dias apenas como resultado do hábito? Ou apenas porque foram educados daquela forma, né? E ele vai dizer assim, mesmo daqueles que dizem ter fé, muitos têm por motivos completamente errados. Muitos continuam tendo fé por questões completamente alheias a questões genuínas apresentadas pela palavra de Deus. Há efetivamente muita movimentação, mas pouca consciência genuína. Existe pouco entusiasmo autêntico, oriundo de uma fé sincera, fervorosa, honesta, que sabe o que está falando. A fé hoje em dia é tida como algo cego, como um caminho a se trilhar sem saber para onde se vai, né? Muito mais fruto deste século do que daquilo que as Escrituras falam. O apóstolo Paulo diz, por exemplo, eu bem sei em quem tenho crido, mostrando que a fé é de fato ter uma ciência profunda sobre algo. Ainda que não saibamos para onde Deus irá nos levar, nós conhecemos bem aquele que nos conduz. Esse é o padrão de fé apresentado nas Escrituras. Quanto mais a fé cristã ela se recusa em lidar com essas questões, e hoje em dia ela se restringe a um conteúdo limitado, mais ela fica fraca, dividida, mais as denominações vão surgindo, porque não se pensa sobre a essência e o fundamento da fé cristã, sobre a questão da certeza da fé. As pessoas elas são levadas simplesmente pelo seu tradicionalismo ou muitas vezes pelo seu liberalismo, pelos seus conceitos equivocados de amor e tudo mais. Ah, contudo, diz o reverendo Herman Bavinck, é vital a fé e a vida da fé, o estudo pormenorizado da área dos princípios básicos, uma vez que as questões aqui levantadas no livro são de fundamental importância para todos nós. Ele vai dizer que a área do cristão, a área de estudo da teologia de uma maneira geral, é circunscrita como que em um solo sagrado. E nele, dentro desse solo sagrado, precisa ter muita reverência e temor. E onde é esse solo sagrado? Por que esse segredo? Por que essa reverência toda? Porque a fé cristã fala sobre questões íntimas do coração. E assim se faz necessário, mais do que em qualquer outra instância, um espírito de humildade, um espírito despojado e, ao mesmo tempo, é necessário uma atitude franca e imparcial para compreender completamente a revelação do Senhor Deus e purificar a fé cristã de toda inverdade, de todo erro nesse sentido. O autor vai encerrar a última frase do capítulo dizendo que apontar para o caminho que visa a obtenção da certeza da fé, para fazer isso, antes é necessário, primeiramente, dizer o que é a certeza da fé. Esse é o capítulo 2.
Na próxima semana, nós falaremos um pouco mais sobre isso, que é a certeza da fé. Hoje, a gente levantou aí algumas questões sobre a perda da certeza da fé. Como está a sua fé? Ela permanece firme? Ela foi abalada? Nós somos frutos da nossa época. É inevitável que o nosso pensamento ele seja um pensamento de alguma forma conformado pelo nosso século. Mas Romanos, capítulo 12, nos diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse livro tem esse propósito, de fortalecer a nossa fé e de transformar a nossa mente, entendendo primeiro o mundo em que nós temos vivido, primeiro este século, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, depois entendendo qual a forma correta de nos firmarmos na certeza da fé. Deus te abençoe, um forte abraço, meu irmão. Pensei que só por